Minhas irmãs e irmãos, muito boa noite. Sejamos todos bem-vindos ao CEICAL, Centro Espírita Instituição Caminho da Luz, para mais uma noite de reflexões, conforme nos ensina o Mestre Jesus, conforme nos ensina a doutrina espírita. Hoje nós temos aqui, então, a presença do nosso companheiro Maxilânio Lacerda, de Brasília, e o tema que ele vai trabalhar conosco aqui hoje é livre-arbítrio e determinismo à luz da doutrina espírita. Vamos fazer uma leitura para irmos harmonizando e, é claro, também cumprimentamos a todos aqueles que nos acompanham pela internet, pelo canal do YouTube, onde estiverem, né? Nas suas casas, enfim, onde estiverem, estão aí, graças à tecnologia, podendo também acompanhar essa exposição. A leitura que faremos hoje é do livro Fonte Viva, capítulo 24, pelas obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos esposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontraremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhora da vida, dentro e fora de nós. Emmanuel. Vamos à nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre amado, irmão querido, que ampara os nossos dias. Agradecidos estamos por podermos estar aqui, nesta casa, que nos acolhe com tanto carinho. Que na noite de hoje possamos todos estar de mente e corações abertos
para todos os ensinamentos que o palestrante preparou para nós, que possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos, e para isso possamos nos concentrar para usufruir dos benefícios espirituais preparados com tanto zelo pela espiritualidade amiga. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Só lembrando então que teremos alguns minutos ao final da exposição para as dúvidas, para esclarecimento das dúvidas. Maxilânio, fica à vontade. Boa noite a todas e a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Muitos de nós temos perguntas íntimas que são comuns entre nós. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Os fatos que têm me acontecido, como é que eles têm surgido? Tem sido minha responsabilidade? Ou tem fatores outros que eu não consigo aquilatar? Enfim, eu posso decidir tudo na minha vida, ou há situações em que eu não consigo decidir sozinho? Ou é determinismo? Eu casei com essa pessoa e estou com ela desse jeito porque foi determinado? O meu filho nasceu com esse ou aquele problema que foi determinado? Ou há outra razão que explique isso? Então, o que nós queremos conversar aqui hoje são dois parâmetros que parecem antagônicos: livre-arbítrio e determinismo. Duas leis que vigem no universo, por toda a parte onde formos, e que nós precisamos compreender para poder saber seguir as leis. Quando a gente sabe seguir as leis, a gente erra menos na vida. Quando a gente não conhece as leis, a gente comete erros que às vezes nos custam a reparação que seria desnecessária se houvesse o conhecimento anterior. Daí porque Jesus nos afirmou que quando conhecemos a verdade nos liberta. Emmanuel, um estudioso que acompanhou Chico Xavier em toda a sua encarnação, ele fez um estudo magistral sobre esses dois temas, livre-arbítrio e determinismo, lá no livro que ele chamou de O Consolador. E ele nos diz que determinismo e livre-arbítrio coexistem. Então, um não é excludente do outro. Eles coexistem na nossa vida como um todo, não a vida de uma encarnação, a vida do espírito, a vida evolutiva. Entrosando-se, então um intermeia com o outro, na estrada dos destinos. Opa, então tem destino? Sim. Mas como é que funciona esse destino? Na estrada dos destinos para elevação e redenção dos homens, das criaturas humanas. Então ele está afirmando que sim, existe livre-arbítrio e existe determinismo coexistindo, e eles trabalham entrosados uns com os outros na regulação de nossas vidas. E ele ainda vai dizer que no determinismo, aliás, o determinismo é absoluto, ou seja, é só ele, não tem livre-arbítrio, nas mais baixas camadas evolutivas. Então, nas mais baixas camadas evolutivas, nós temos o que se chama determinismo natural ou determinismo da evolução. E ele dá exemplos. Ele diz que os animais e os homens quase selvagens nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. Como é que funciona essa determinação absoluta? Chama-se instinto. O instinto é uma lei que está estabelecida na própria criatura, que é forte a ponto de ser absoluto,
quando nós estamos ainda na evolução, caminhando para o reino animal, do reino animal para o reino hominal. E naqueles primeiros momentos da nossa experiência como homens, lá na nossa história paleontológica, nós teremos absolutamente a preponderância do instinto. Mas vai nascendo a inteligência que, pouco a pouco, vai tomando o espaço do instinto e você vai tendo uma nova capacidade como ser, que se chama capacidade de escolher moralmente. Não é escolher materialmente. Qualquer animal escolhe materialmente. Ele toma o caminho A ou B, ele fez uma escolha. Só que o que rege essa escolha, dominantemente, é o instinto. Ao passo que o homem, que já detém os inícios da inteligência, ele começa a decidir por sua própria vontade. E quem fala em vontade, fala exatamente na liberdade de escolher. Então, se nós pegarmos esses animais ou esses seres humanos que existiram em nosso planeta há tempos atrás, todos eles estavam sob uma determinação absoluta. Faziam como faziam o reflexo do que estavam em si. E o interessante é que o instinto é uma espécie de inteligência, nos ensina a doutrina espírita. É uma inteligência automatizada. Ninguém deu, até hoje, nenhuma queixa, eu nunca fiquei sabendo, se vocês souberem, vocês me avisam, de um João de Barro, porque a casa dele não saiu boa. Vocês já ouviram falar que foi levado o Joãozinho de Barro para o PROCON? Ninguém levou o PROCON, até hoje. Por quê? Porque o João de Barro não erra. A casa dele é perfeita. Você esteja agora, nesse momento, você esteja 4.000 anos atrás, sempre faz a casa do mesmo jeito. Por quê? Porque age por um impulso do automatismo chamado instinto. Portanto, não erra. Mas o uso da inteligência já causa possibilidades de erro. Daí por quê? Nós vamos começar a explicar por quê que passamos por certas situações que parecem determinismos, mas que não são. Mas o Emmanuel, no seu estudo que ele fez no livro Consolador, ele diz que isso acontece, que nas fases iniciais nós somos basicamente regidos pela propulsão do instinto. Porém, Allan Kardec já nos disse isso antes, o livre-arbítrio se desenvolve. Então, se lá nas camadas iniciais ele é tão pequenininho que a pessoa mal consegue decidir, à medida que ela vai adquirindo experiências, a sua capacidade de raciocinar vai aumentando, seu psiquismo vai dilatando-se e ele começa a ter mais consciência de si mesmo pouco a pouco, até o momento em que ele passa a ser o que domina a sua própria vida. E é nesse estágio que a nossa Terra se encontra. As pessoas que estão aqui não agem por determinismo. Elas já passaram dessa fase. As pessoas que estão aqui, elas agem movidas por sua vontade. E se a vontade é harmônica, é em acordo, é consentânea com a vontade do Pai, você não tem sofrimento. Não existe sofrimento para quem faz a vontade do Pai, seja aqui na terra como no céu, como nos ensina Jesus na prece. O grande problema da criatura humana é que ela sai de uma certeza, que é o instinto, que não erra, e entra para uma incerteza, que é o livre-arbítrio, que pode errar, desde que ela faça a vontade dela, sem que a vontade dela seja a vontade do Pai. E a vontade do Pai, nós não cansamos de repetir isso, é sempre a mesma. Que nos amemos uns aos outros, como o Filho que Ele enviou, o mais alto de todo esse processo evolutivo, veio aqui na Terra para nos ensinar como fazer a vontade do Pai, amando-nos uns aos outros da forma exata como Jesus Cristo fez entre nós. Daí porque não existe felicidade plena se nós não soubermos fazer a vontade do Pai. E o maior exemplo de como fazer a vontade do Pai veio à Terra pessoalmente para nos ensinar. Portanto, a gente sabe que o livre-arbítrio amplia-se com os valores da educação e da experiência.
Cigarro é um exemplo. Eu sou da época que fumar cigarro, década de 70, década de 60, ainda na década de 80, era elegante. Você tinha até os trejeitos. Quem fazia isso era chique. A ciência avançou, demonstrou, não é disse, demonstrou por A mais B, que causa danos severos na sua saúde. O que nós fizemos? Tomamos consciência. E vendo os acontecimentos daqueles que fumaram anos seguidos, agora na forma de doença, a ciência foi chancelada pela experiência de alguém antes de nós. O que acontece com pessoas sensatas? Põe na consciência que fumar não é bom. E o que ela faz? Se esforça para vencer algo que está arraigado nela e que por isso chama vício. E nem todos conseguem vencer isso de pronto. Isso vai exigir um esforço tremendo da criatura para que ela supere aquele desejo incontido de ter um cigarro na boca e arfar aquela fumaça venenosa em seus pulmões. E isso é de acordo com a experiência e a educação de cada um. Aqueles que têm mais bagagem de experiências passadas passam por essa situação com muito mais facilidade do que aqueles que não têm experiência nenhuma. Portanto, a resposta que cada um de nós dá ao que tomamos consciência é diferente, segundo as nossas experiências anteriores. Daí porque nunca se deve julgar. Não julgueis para não seres julgados, disse Jesus. Porque você não sabe a história evolutiva do outro. Mas para mim foi tão fácil largar o cigarro, para outra é algo impossível nessa encarnação. Ela não tem forças, não consegue de modo algum. Vai precisar de sofrer os percalços disso, para depois de adquirida essa experiência conseguir vencer. Portanto, aquela educação, e nós não estamos falando de educação escolar não, porque essa é compulsória. Se você não colocar seu filho na escola, vão atrás de você para você colocar. Agora, a educação moral, aquela que te ensina a amar ao próximo como a si mesmo, essa não é compulsória. Se você não vier aqui no centro, não colocar seu filho num processo de evangelização, ninguém vai se importar com você, exceto aqueles que gostam de você e que te alertam sobre a sua incautez. Isso não é constrangido pela sociedade, isso é constrangido pela própria consciência. E é essa que faz a diferença, que se chama vontade. Portanto, educação se adquire à custa de esforço íntimo. E só depois que você passou pelas experiências que a educação te proporcionou, é que você poderá dizer que aquilo faz parte de você. E você nem mesmo sente atração por um cigarro, por exemplo, porque você já passou por isso antes, e hoje o cigarro para você nem entra em ressonância com o seu íntimo. Não há tentação, não há vontade, porque você já superou isso em experiências anteriores. Por isso que nós temos que viver, mas viver sabendo das regras, para que façamos a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nos amemos uns aos outros. Como é que eu posso amar o outro sem amar a mim mesmo? Como é que eu posso dar para o outro o que eu não tenho? Se eu fumo, eu estou acabando com a minha própria saúde, eu não estou prejudicando ninguém. Uma análise bem simples. Mas eu estou prejudicando a mim. De forma indireta, eu estou prejudicando os que gostam de mim, se eu vir a passar pelas dificuldades das doenças que normalmente são decorrentes desse processo longo. Aqui nós temos um livre-arbítrio relativo, que significa dizer que você não pode tudo ainda. Por exemplo, você não pode sair da Terra. Você está aprisionado à Terra. Mas a NASA está proporcionando um jeitinho, nós vamos acabar arrumando um jeito. Sim, nós estamos falando que o processo é ampliável. Nós um dia vamos conseguir viver como fizemos, de continentes diferentes, em outros planetas. Mas até agora, você não tem ação sobre isso. Você tem que viver na Terra, quer queira, quer não. Seu livre-arbítrio, portanto, não pode tudo. Mas você pode um mundo de coisas que antes você não podia.
que você já é possuidor. Então você saiu do zero, que era o determinismo absoluto, e está hoje com um percentual de livre-arbítrio, e o dia que você fizer a vontade do Pai, assim na terra como no céu, integralmente, você vai ter o livre-arbítrio absoluto. Absoluto. É você que vai determinar, e não vai ser determinado. Por isso, Emmanuel afirma categoricamente: os que se educam moralmente e conquistam direitos naturais, deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, ou determinismo natural, porquanto estarão aptos, prontos, preparados para cooperar no serviço das ordenações. Isso é o que André Luiz chamou na sua obra de co-criadores do Pai. Nós temos uma parcela na obra do Senhor. Cada um de nós foi criado simples e ignorante, com uma tarefa específica que nós temos que desenvolver na obra do Pai. Esse é o momento que a gente começa a determinar. Numa análise bem simplista, alguém que entra numa determinada empresa, bem parco em termos de inteligência, bem parcos em termos de conhecimentos, e assume aquela função mais básica, mais simples, que não exige raciocínio, mas apenas repetição, tal como no instinto. Fazer tudo daquele mesmo jeito todos os dias. Esse sujeito está sob determinação absoluta da empresa. Ele não tem nenhum espaço para mudar, nem mesmo o jeito que ele passa o pano, imaginando alguém que limpa o chão. Mas se esse sujeito tem a oportunidade de estudar, de ampliar a sua forma de ver o mundo, de conceber ideias que ele não tinha antes, ele começa a olhar aquela mesma tarefa com questionamentos. Mas por que eu faço assim? Por que eu não faço assado? Ele começa a interferir mentalmente naquilo que ele sempre fez do mesmo jeito. Ele já não está mais sob determinação absoluta, porque o seu pensamento está participando daquela execução. Alguém o perceberá pelas iniciativas que ele terá, e logo, logo ele sai daquela função e assume uma função, um top acima naquela empresa. O que aconteceu aí? Ele passou a sair da determinação absoluta para uma determinação parcial, porque ele agora vai determinar para alguém que está na função anterior que ele estava, que ele passará a ser aquele que comandará. Então percebam que a vida, guardadas as proporções, é a mesma forma. Dia virá que nós estaremos como espíritos superiores, interferindo no bem-estar dos espíritos que são por eles conduzidos. Isso é da lei. À medida que o nosso psiquismo vai se ampliando naquele conhecimento das leis da vida, à medida que nós vamos fazendo a vontade do Pai, nós vamos ampliando as nossas possibilidades de ordenar, tanto quanto os maiorais fazem. E dessa forma, disse Emmanuel, o homem, a criatura humana, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua experiência, da sua existência. Então por que eu nasci assim, nessa família toda complicada? Você vai ter certeza, nessa fase de sua compreensão, que aquela família foi a família complicada que você pediu para morar. Porque você tem uma lei paralela com a lei de livre-arbítrio, que se chama lei de causa e efeito. Por isso que ele fala responsabilidade. Você é responsável pelas suas decisões. Você já não é mais tutelado pelo determinismo, você escolhe. Só que a sua escolha tem preço. Se ela está em harmonia com as leis do Senhor, fique tranquilo. A sua vida sempre será pacífica. Mas se você começa a fazer, como foi mostrado na leitura anterior, ficar enclausurado naquela conchinha do seu ego status, do seu ego centrar-se, fazendo a sua vontade apenas, sem considerar a vontade do Pai que pede-nos que nos amemos uns aos outros, aí haverá prantos e ranger de dentes. Porque serás metido numa prisão e daí não sairás enquanto não pagares o último centil. Isso quem está falando é Jesus. Isso é lei de causa e efeito. A pessoa vai encarnar naquela família difícil que ele complicou lá atrás, numa situação anterior. Ninguém passa, absolutamente ninguém passa pelo que está passando, por acaso.
Não existe bala perdida. Não existe casamento casual. Tudo isso tem leis que fazem com que você esteja no lugar onde a bala vai passar. Que você esteja no encontro com aquela pessoa com a qual você precisa encontrar. Pelas formas como você vem escolhendo. Usando o poder em suas mãos, se chama livre-arbítrio. Mas, se o uso do livre-arbítrio for responsável, não há o que temer. Serão só alegrias em suas vidas. Isso se chama determinismo humano. Então, o que você está passando não foi determinado por Deus. Não foi uma casualidade. Foi determinação sua por um erro passado que hoje você tem que retificar. Chama-se reparar, corrigir. Para que você entre de novo em harmonia com a consciência cósmica que vibra em você. Enquanto você não estiver em paz consigo mesmo, significa que você está em desarmonia com a consciência cósmica. Porque dentro de você, dentro de cada um de nós, tem um sensor que vibra em harmonia com a consciência cósmica. Chama-se consciência. Todas as vezes que eu estou fazendo algo que não concede a aprovação da consciência, eu deveria parar naquele exato momento. Porque a consciência é o regulador do livre-arbítrio, se nós soubermos usá-la. Mas o que fazemos muitas vezes, fazemos o que se chama sofisma. Fazemos de conta que aquilo não é verdade. Então a consciência está dizendo, meu filho, para de comer. Isso não vai te fazer bem. Você mesmo diz para você, porque é a consciência conversando com você. E você, mas está tão gostoso, só parar para quê? E assim a gente vai se metendo em problemas, que são as provas da carne, e a gente não se dá conta de que está entrando, emaranhando-se em um cipoal de problemas que teremos que desatar lá na frente. Por isso, responsabilidade. Um certo apóstolo disse certa vez, tudo posso, mas nem tudo me convém. Paulo, quando disse isso, estava vivendo isso na própria pele. Ele também aprendeu com as experiências e com a educação que teve que fazer as duras penas consigo mesmo. Nós também somos os Paulos da vida que nós temos que cumprir. Porém, Emmanuel nos adverte sobre o determinismo e o livre-arbítrio pairam as determinações divinas. O que nós estamos ouvindo aqui de Emmanuel? Que mesmo que você queira fazer o mal, você não conseguirá permanecer no mal. Porque a determinação divina é a lei de amor, que diz que você nasceu para ser feliz, que você nasceu para amar e ser amado, que você nasceu para viver em paz consigo, com o outro e com o cosmos. Se você perceber, mesmo que você tome a decisão, porque você tem livre-arbítrio, de fazer em contrário ao que determina a lei divina, que é essa determinação divina, você vê que mais cedo ou mais tarde você é constrangido a voltar para aquele alinhamento da lei divina. Não tem como você fugir. Como é que você volta? Pelo mal-estar íntimo, pela dor, pela opressão, pelo aquele processo íntimo que não te deixa em paz. Tenha você feito o erro nesta encarnação ou em encarnações pretéritas, você não se livrará dela enquanto não ressarci-la 100% a contabilidade divina. É por isso que a lei diz que nós nascemos para ser perfeitos e seremos perfeitos. Mesmo que você teime não sê-lo, você vai ser como no fluxo de um rio levado naquele fluxo. Mas se você lutar contra o fluxo, nadar contra a correnteza, você pode se cansar muito mais do que aquele que, harmonicamente com a correnteza, aproveita o fluxo da vida para fazer a parte que te compete na obra. Portanto, esse determinismo divino, ele está supremo a todos os outros determinismos que nós mesmos criamos para nós, porque ele está subsidiado, amparado na lei de amor. Isso é o terceiro tipo de determinismo. Então, nós vamos concluir aqui com esse estudo que Emmanuel nos concedeu, que há um determinismo natural,
Os primitivos, os animais, seguem isso aí, não tem livre-arbítrio. Há um determinismo humano, que estamos nós nesse mundo de expiações e provas, pensamos que queremos fazer o bem e acabamos fazendo o mal, como dizia Paulo. A gente quer fazer o bem, a gente sabe, mas ainda tem uma força que atrai a gente a fazer aquilo que não convém à sã doutrina. Isso é o determinismo humano, é a luta íntima. Por isso que a gente tem dualidade, escuro, claro, bem, mal, tudo mostrando que nós estamos transitando nessa fase complicada de nos afirmarmos na determinação divina. Por isso que o dia que conseguirmos isso, estaremos fazendo a vontade do Pai, que é a determinação divina. Veja como é lógico, como é racional, não tem como não entender isso. É muito lógico, mas a gente teima em querer fazer a vontade da gente, mesmo sabendo que aquela vontade não corresponde à vontade do Pai. Por quê? Porque somos teimosos. Somos teimosos. Queremos fazer satisfação ao nosso íntimo, independentemente se o íntimo do outro que nos rodeia também está satisfeito. E Emmanuel ensina ainda que em todas as situações da existência, a mente do homem, que é onde estão as decisões do espírito, defronta circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. Fazer a vontade de Deus ou fazer a minha. Você vai estar sempre nesse momento. É aquele que Paulo falou, tudo posso. Mas o determinismo divino diz que nem tudo me convém. E eu posso continuar escolhendo. O Pai não violenta a consciência de nenhum de nós. Ele te coloca as regras do jogo nas mãos, mas não te obriga a cumpri-las de forma direta. Mas a vida fará você acordar para cumpri-las de forma indireta, que se chama mecanismo de dor, seja dor moral ou dor física. Por isso, a pior tolice que alguém pode fazer na vida é querer fazer a vontade própria quando ela não está harmônica com a vontade de Deus. Porque é líquido e certo que você vai ter problema. É líquido e certo que você vai ter que responder, mais cedo ou mais tarde, por essa incautez de não seguir a vontade do Pai. Em todas as situações, o homem educado, aquele que aprendeu sobre as leis da vida, aquele que conheceu a verdade, no tamanho que ele pode conhecer hoje, todos esses são educados. Pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício e onde falam as circunstâncias da vontade do homem, que se formam pela força da sua vaidade pessoal e do seu egoísmo. A luta é muito dura, porque a gente sabe qual é a vontade de Deus. A gente sabe, não tem como fingir. Você pega uma criancinha de 2 anos de idade, ela está fazendo uma coisa que ela sabe que ela é errada. Quando você chega perto dela, você não falou nada, ela já esconde a mãozinha. É ou não é? Porque 2 anos de idade a consciência está acesinha, porque naquela criança tem um espírito, que já tem uma parte da educação moral feita. Você não pode fugir da verdade que você já conhece. Ela se coloca diante de você de forma evidente. Você pode fingir que não a vê, é o sofisma a que nos referimos, mas você não pode dizer que não ouviu a voz da consciência te alertando. E mesmo assim, a misericórdia divina é tão grande que não quer que nós soframos. Lembra que Jesus disse, não quer que nós soframos, quer que nós vivamos em alegria. É tão grande que ainda nos concedem a graça de ter um Pai espiritual 24 horas por dia ao nosso dispor. Isso chama anjo de guarda, benfeitor, cuidador de cada um de nós, que toda vez que você tiver humildade no coração, está numa situação difícil, que tem que tomar esse ou aquele caminho, e você sabe que aquele caminho não é bom, mas está sem forças para dizer sim, sim, não, não, como ensinou Jesus, se você tiver uma coragem de abaixar um pouco a sua vibração e levar-se um pouco para a vibração do mais alto, pedir em preces para esse benfeitor te ajudar, ele faz com que essa voz da consciência fique mais clara na você.
Ele torna essa voz da consciência mais evidente em você. Ela fala mais alto, ela chega às vezes a gritar, mas ele não pode decidir por você, porque senão você não teria méritos da escolha. É isso que são as lutas entre fazer a vontade do Pai e fazer a nossa vontade. Com Ele, portanto, estará sempre, com Ele quem? O Espírito encarnado, a criatura humana, o mérito da escolha nesse particular. Não nos violentam as consciências. Você decide como você quiser. Mas quando você é um pouquinho já conhecedor das leis, você vai dizer consigo mesmo, isso não está certo. O que eu fiz não está certo, o que eu vou fazer não está certo. E você se abalança, pensa, faz uma prece e tem força moral para dizer sim, sim, não, não. E ele finaliza recomendando o quê? A circunstância a ser seguida deve ser sempre, foi o advérbio que ele usou, sempre, a do determinismo divino. Para quê? Para que o determinismo humano seja iluminado e que nós trilhamos esse caminho de fazer luz quando nós cumprimos a vontade do Pai. Toda vez que você faz a vontade do Pai, você acende um pouquinho de luz em você. E nós somos todos seres luminíferos. Nascemos para brilhar, sem exceção. Não foi por acaso que Jesus nos afirmou: brilhe a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai diante dos homens. A sua luz só vai brilhar quando você fizer a vontade do Pai, no seu modo habitual de viver. Aí então você começa a ser aquele que gera a luz própria. Luz própria. Quantos são os espíritos que nós conhecemos, que quando você os vê em reuniões mediúnicas, vocês veem luz pura. Chegam, é um rastro de luz, porque são espíritos que já têm luz própria. Mas isso não foi graça, isso foi conquista meritória das escolhas que fizeram ao longo da sua jornada. Porque essa jornada é uma escada da vida, que todos nós estamos trilhando. Saímos do instinto zero de livre-arbítrio e vamos chegar lá no topo dela, 100% de livre-arbítrio, zero de determinismo, que é o instinto. Essa escada, ela se faz na nossa viagem, ora no mundo espiritual, ora no mundo físico. É o que nós chamamos de evolução em 2 mundos no livro de André Luiz. Ora nós estamos no mundo espiritual, temos que encarnar, nascemos na família apropriada para as nossas necessidades, nascemos com aqueles que nós precisamos nascer ao lado deles, e ao longo de sucessivas experiências, passamos pelos mundos ao longo dos tempos, primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração que estamos começando a conquistar na Terra, e mundos felizes, onde não mais existe o mal. O mal é uma excrescência. E nesses mundos nós estamos nos habilitando para fazer a vontade integral do Pai. Esse é o contínuo reencarnatório. Você nasceu e nascerá muitas e muitas vezes. E cada vez que você nasce, é uma nova página em branco que o Pai te concede para escrever o seu destino nas próximas encarnações. Esse caminho tem fim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nos disse as palavras de Jesus anotadas por João no capítulo 8, versículo 32. Significa dizer que o dia que você chegou lá no topo dos mundos felizes, você não precisa mais reencarnar. Porque a escola que te ensina, que te educa, que te dá experiências, chama-se matéria. E a encarnação é quando você vem para a escola. Lá no mundo espiritual, você estuda, você aprende também, mas é aqui que você faz as provas. É aqui que você prova se você já conseguiu auferir esse ou aquele valor. É aqui que você prova se você sente tentação ou não por essa ou aquela situação. É aqui que você prova se você já tem os valores no seu íntimo. Esse caminho ascensional nos levará ao Pai de onde viemos. Daí porque Jesus disse
Bem-aventurados os puros, os imaculados, os depurados de coração. Porque só eles, os que têm um coração puro, verão a Deus. Você pode procurar no Evangelho, não tem nenhum lugar do Evangelho que vai dizer que você vai ver Deus que não seja pelo meio da pureza do coração. Por isso, estar com o coração puro significa que você já faz a vontade do Pai o tempo todo e não se preocupa absolutamente com nada, porque você sabe que está fazendo o que tem que ser feito. Esse é o momento que você é categorizado à conta de espírito puro, espírito que vê Deus, espírito que abunda não mais mundos materiais, mas mundos celestiais. Mundos onde o determinismo humano torna-se o determinismo divino. Quando esses mundos, nós estamos nele, nós temos a vontade do Filho exatamente igual à vontade do Pai. Foi por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não é que Jesus se tornou Deus, não. É que Jesus, estivesse ele onde estivesse, ele pensava, ele falava, ele fazia e ele sentia exatamente como se fosse o próprio Deus, pensando, falando, fazendo e sentindo. Esse é aquele que fez a vontade do Pai integralmente. Esse é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso que Jesus é guia. Por isso que Jesus, para nós, na doutrina espírita, é o caminho certo para você seguir, sem nenhum medo de errar. Mas você precisa compreender o que Ele falou. A compreensão é o primeiro passo para você saber o que você faz. Para você fazer com a razão, chancelando a sua decisão. Depois, quando você tiver assimilado isso, você fará pelo coração, porque será um impulso natural que você já instalou em você, tal como um instinto passará a ser chamado de instinto moral. E aí nós diremos, né, que a vida realmente se cumpriu. Por isso, o determinismo divino é a meta de todos nós, fazer a vontade do Pai. E para encerrarmos e possamos refletir um pouquinho, lembramos de Jesus quando ele disse: sede vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, anotado por Mateus no capítulo 5. Ser perfeito no limite das nossas forças, fazer a vontade com o limite que nós damos conta de fazer. O plano espiritual conta muito mais o seu esforço do que o seu resultado. Não dei conta de parar de fumar ainda, mas estou lutando demais. Estou lutando demais e está sendo contado. E toda vez que você tem a queda, alguém vai te ajudar a levantar. Até um dia que você tem a queda e levanta sozinho. Até um dia que você não tem mais quedas. A perfeição é uma construção de longuíssimo prazo, que se faz à custa de muito esforço para que o mérito seja seu. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Maxilane, muito obrigado. Nós agora passamos então para as perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, é só levantar a mão e nós levamos o microfone até vocês. Aqui no chat nós não temos também. Maxilane, para a gente começar aqui, vamos ver se de repente o pessoal depois faz as perguntas. A questão 909 do Livro dos Espíritos fala sobre a vontade. Você comentou sobre a vontade, né? Os espíritos benfeitores dizem que se a gente tivesse um pouco mais de força de vontade, a gente conseguiria vencer com uma certa facilidade as nossas más inclinações. Mas a gente percebe que não é fácil, né, essa vontade, né? Mesmo quando a gente identifica uma má inclinação, é muito difícil. Isso teria, então, uma relação com essa situação que você comentou, ou seja, a vontade, os espíritos benfeitores vão levar isso em consideração para nos ajudar? Seria mais ou menos isso ou não? Essa questão da vontade ela é tão importante que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala um capítulo inteiro só dela. A vontade é a alavanca que faz você mudar. Mas você tem a alavanca, que é uma força
E do outro lado, opondo a essa vontade, você tem uma força contrária, que são os seus hábitos arraigados. Duas forças que estão fazendo aquela tentação de uma ficar para um lado e a outra tentar puxar para o outro. Aquele cabo de força que a gente conhece nas brincadeiras aí. O que acontece? Você repetiu o hábito de fumar, talvez não só numa encarnação. Estou usando o exemplo do fumo aqui hoje, porque eu conversei com uma pessoa hoje que tem um esforço tremendo e não está conseguindo. E nós estamos em oração para ajudá-la. E esse processo, muitas vezes, você não trouxe desta encarnação apenas, você já tinha esse hábito em outra encarnação, ou hábitos que redundavam essa mesma situação. Se você volta para o mundo espiritual sem ter feito essa vontade, quando você nascer de novo, você vai ter predisposição para fumar, sem se dar conta. Primeira vez que você pegar um cigarro e colocar na boca, você vai sentir prazer, porque isso fica íncito no perispírito, que depois migra para o corpo físico. Você carrega tudo isso no perispírito, por isso que você volta com tendências, com predisposições, com vocações, que são as aquisições que você teve. Mas se você fez vontade, muito esforço mesmo, vontade mesmo, mas aquela força ainda foi um pouco maior, você pode ter certeza que ela será um pouco menor do que foi antes de você começar a fazer seus esforços. O que precisa ter é persistência e não se esquecer que a vida não acaba com um corpo, a vida prossegue indeterminadamente. Então o que vai acontecer? O que eu consegui angariar com esse esforço, alavancado pela vontade, eu consigo levar o ganho para o mundo espiritual, mesmo que ainda não tenha eliminado o problema. As minhas predisposições serão mais enfraquecidas do que se eu não tivesse feito nada, usando a minha vontade. A vontade é tão poderosa, mas tão poderosa, que quando Jesus chegou à Terra, foi cantada em aramaico uma frase linda que está no Evangelho. Foi cantada, ela está registrada como uma frase. Ah, mas como é que você sabe que foi cantada? Você não estava lá? É uma pena que eu não estivesse mesmo, você tem razão. Mas teve no que se chama registro dos arcanos espirituais, tudo isso anotado. E uma médium sueca no século XVII captou essa música em aramaico. Essa médium nunca tinha ouvido nada em aramaico, mas as palavras, a forma de cantar foi tão marcante que ela registrou tudo e não esqueceu. Foi chamado um professor de aramaico naquela sociedade e o professor traduziu. Sabe o que dizia a música que ela ouvia? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Tenha vontade de fazer a vontade do Pai e você terá certeza de que você terá paz. E a paz é um bem tão precioso que seja você rico, pobre, esteja doente, saudável, bonito, feio, não importa a sua situação, qualquer que ela seja, se você carrega isso em você, onde você vá, você está bem com você e com o mundo ao seu redor. Esteja o mundo conturbado, você estará em paz, porque é um bem que não se afeta com o meio externo. Boa vontade constrói esse bem que se chama paz. E esse bem precisa de esforço e persistência para permanecer crescendo em nós. Então, não desistir, nunca. Uma vez que você sabe que esse é o caminho, é o que nós temos que fazer, não desistir. Caiu, levanta. Levanta. Não dá conta de levantar sozinho, pede ajuda. O mundo espiritual te levanta. Basta você querer, porque quem fala em vontade, fala em querer. Então, se você quer realmente construir paz no seu coração, tenha boa vontade para com a vontade de Deus. E aí, então, encontrarás repouso para as vossas almas, disse Jesus. Obrigado, Maxônio. Alguém mais aqui presente? Alguma pergunta? Boa noite. O tema fala sobre determinismo e livre-arbítrio, mas no estudo, eu lembro que eu tive uma confusão. Acabei estudando depois mais sobre Agostinho, Santo Agostinho, fazia o comparativo entre livre-arbítrio e liberdade. Você pode fazer esse comparativo também?
Porque tem até uma frase dele que fala que a liberdade não é a ausência de limites, mas é a falta de direção. Ok. Então, Santo Agostinho, que foi um dos que trabalhou com a doutrina espírita, se você observar, ele está como um dos espíritos que contribuiu para a construção do Pentateuco espírita. Ele escreveu, depois de 20 anos, numa situação em que ele dava vazão às suas paixões inferiores, depois de 20 anos de prece da sua mãe, Santa Mônica, como nós a conhecemos hoje, ele passou a ter uma nova visão do mundo. E ele teve a coragem e a humildade de escrever um livro que se chama Confissões, em que ele confessava a si mesmo e para o mundo ver o que era a transformação de alguém. E ali ele soube perceber que ele podia, por exemplo, ele era um pervertido sexualmente antes de ser Santo Agostinho. Vocês sabiam disso? Mas Santo Agostinho fala dele assim, não, Max, por favor. Não, gente. Quem fomos nós no passado? Eu não conto para vocês, porque senão vocês não deixam nem eu entrar aqui mais. Nós não sabemos as melecas, como diz o outro, que fizemos lá atrás. Mas Deus é tão misericordioso que permite que você retorne e corrija. E é tão gracioso o Pai, que Ele te esconde num novo corpo e ninguém sabe quem você é. Veja que questão mais bela que é isso. Pega alguém que foi apenado, passou por um presídio, ficou lá aprisionado durante tanto tempo. Veja a situação extremamente difícil para esse sujeito ser engajado na sociedade, no novo trabalho, quando sabem que ele foi um ex-presidiário. As chances dele reduzem absurda, porque as pessoas têm prevenções, precauções, preocupações. Ele vai fazer na minha empresa, na minha casa, o mesmo que ele fez lá atrás. As pessoas não conseguem dissociar a imagem do erro dele com a imagem da nova pessoa que ele precisa ser. Agora, quando você veste um novo corpo de carne, aí você vem numa família, todo bonitinho, nasce aquela criancinha linda de morrer, né? Mas você não sabe o bicho feio que está atrás dela. Você olha aquele trenzinho lindinho, mas tem um espírito feio lá atrás, viu? Complicado, que você vai ter que lidar com ele. Só que você abraça o bichinho, beija o bichinho, porque você não sabe quem é ele. É assim que Deus nos ajuda a corrigir. Mas Ele não deixa de nos pedir para que a gente ponha aquilo que Ele nos concedeu em nossas mãos, que é a inteligência, com responsabilidade para saber o que é liberdade e onde acaba o meu direito e começa o do outro. É o que nós chamamos de razão, que é responsabilidade, em cima da liberdade chamada de pensar. Porque se tem uma coisa que ninguém põe peias, ninguém consegue cercear em nós, é a capacidade e a liberdade de pensar. E é dela que nascem todos os nossos atos futuros. Essa liberdade é plena. Não há violentação de consciências, mas essa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Por isso, ser livre não é fazer tudo o que eu quero. Ser livre é fazer o que eu devo. É muito diferente. Você pergunta, são os meus direitos. Você raramente vai falar, são os meus deveres. Vou reclamar porque são os meus direitos. Mas se reclamar dele, e os meus deveres? As pessoas não buscam os deveres, porque vão buscar os direitos primeiro. Essa é a confusão da liberdade, que acha que pode tudo. Não pode. Pode, entre aspas. Não pode. Por quê? Porque você vai ser constrangido a reparar, se você se der por apto a usar essa liberdade fictícia que você criou em sua mente, que você pode tudo. A lei te corrigirá, e te corrigirá pelos mecanismos da dor, que imprime em você uma espécie de vacina, e você não erra mais naquilo, porque dói ter que corrigir. Quando você usa a sua liberdade a despeito de não ter liberdade o outro que convive com você. Então a sua liberdade não é inteira, a sua liberdade termina onde começa a do outro. Obrigado, Maxilane. Vamos para uma questão mais, só a última. Tem várias pessoas que nos cumprimentam, elogiam, parabenizam pela exposição, agradecem. E o Emir, ele também agradece e pergunta o seguinte: Maxilane, o livre-arbítrio é a escolha do certo ou errado. Determinismo são as leis universais. Podemos dizer
quanto menos podemos dizer quanto elevados, menos determinismo será necessário? Quanto mais elevados, aliás, menos determinismo é necessário? Sim, quanto maior for a nossa responsabilidade, o nosso conhecimento, mais nós teremos a liberdade para decidir sem que sejamos, vamos dizer assim, inspecionados, olhados, tutelados. Por quê? Porque as grandes obras do Senhor da vida são confiadas para aqueles que já são dessa envergadura. Jesus Cristo. Vocês acreditariam que Jesus Cristo erraria? Ele poderia, da altura daquela cruz, ter massacrado todo mundo que estava ali. Tinha poderes em suas mãos. Poderia se juntar aos ricos e se juntou aos desvalidos. E deu-se como um cordeiro manso ao holocausto, mostrando a todos nós que não é o poder da força que prevalecerá, é o poder do Espírito responsável e que sente o outro em si mesmo. Então, quanto mais elevado esse tipo de sentimento e pensamento, mais a pessoa é desprovida da necessidade de ser vigiada, de ser orientada, de ser determinada. Ela passa a determinar. E é esse o processo que nós todos estamos atravessando. Por isso, Jesus disse uma frase poderosa demais. Demais. Para quem muito é dado, muito será pedido. Se você já sabe disso e age em dissonância com isso, a sua responsabilidade é agravada. Se você é ignorante, é um pré-selvagem, aquilo é abrandado, porque você não sabe o que faz. O próprio Jesus, na altura da cruz, disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eram espíritos que estavam vestidos de civilização, mas eram espíritos primitivos, que ainda não tinham o sentimento acordado, sensibilidade deles era neutra, nula. Então, são brutos que ainda precisam se sensibilizar. E todos nós passamos desde as faixas primitivas da brutalidade até as fases superiores da angelitude, que tudo sente em seu coração, que a paz vibra em tudo que ele olha. Lembra de Francisco de Assis? Irmão Sol, irmão Lua, irmão Lobo, Gúbio. Era tudo para ele uma irmandade, porque sabia ele que tudo era obra do Senhor, em níveis evolutivos diferentes, em níveis de serviços diferentes, em níveis de posições diferentes, mas eram todas obras do Senhor. Maxilânio, suas considerações finais, então? Obrigado. Se a lei do determinismo divino é a lei de amor, só tem uma regra, gente: ame no limite das suas forças. Esforcemo-nos, cada um de nós, para amar no limite das nossas forças, independentemente se o outro não nos ama. Pensa nisso, porque você não pode alterar o seu comportamento pelo comportamento do outro, quando você já sabe o que fazer e o outro não. Ame no limite das suas forças. E eu te asseguro, Jesus nos assegura, a doutrina espírita nos assegura, que a felicidade se fará gradualmente natural em nós. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Maxilânio, nós agradecemos a sua fala de hoje, a sua disponibilidade de vir de Brasília para cá, trazer essas reflexões. Muito obrigado, que Deus abençoe, continue amparando sempre. Minhas irmãs, meus irmãos, semana que vem, no próximo sábado, nós teremos aqui no SECAL o encontro de famílias, de família. Está sendo organizado com muito carinho, é para receber todos vocês que quiserem participar. Não há necessidade de ter crianças, para participar do encontro de família, todos são convidados. Ali, perto da biblioteca, tem um cartaz, com um código, um QR Code, para fazer a inscrição, para caso vocês queiram ainda fazer a inscrição,
essa inscrição estará disponível até terça-feira, tá bem? Porque aí precisa encerrar, né, para ver o número de participantes, para melhor organizar o evento, tá bom? Vai ser no sábado que vem, aqui na instituição, das 13 horas até as 17 horas. Está muito bonito, o tema é Doce Família, né? Doce Lar. Eu vi ali o pessoal organizando, né? Até a parte de divulgação, a parte da questão estética, né? Os docinhos, está muito bonito, viu? Está muito, muito